Oi, meu povo, seja muito bem-vindo ao Pod for Work, o podcast que conecta você com pessoas que transformam e inspiram. Hoje eu estou aqui com o Almerindo de Palma, o nosso ilustre convidado. Muito prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Obrigado. Muito obrigado. O Almerindo que tem um currículo de peso. Olha isso, gente. Do zero ao império. Hoje recebemos o Alder Palma, um visionário que transformou desafios em oportunidades e construiu um império nos Estados Unidos. CEO de um grupo com 16 empresas, investidor imobiliário, realtor e agora construtor. Aldo domina o mercado de tax deeds, a inteligência artificial para negócios. Sua jornada é a prova de que imigrantes podem tudo, gente. Muito, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores. Temos hoje a Domo, que é móveis de alto padrão, com sede em Orlando, Miami e Sarasota. Temos o grupo Abradex, que fazem projetos de arquitetura com madeiras, e temos a Omnis Seguros e Previdências, que ajudam a planejar, proteger e crescer financeiramente. E temos, então, os nossos meus ilustres amigos de bancada, o Alê. Tudo bom, Isa? Como vai, Almerindo? Obrigado novamente pela oportunidade de ouvir a tua história. Nós estamos muito empolgados em ver como foi a jornada aqui na América. Eu que agradeço. Douglas. E aí, gente, beleza? Sejam todos bem-vindos e, Almerindo, obrigado também por estar aqui. Estamos ansiosos demais porque a gente vai extrair ouro e diamante. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado. Vamos lá. É verdade. Muito obrigada mais uma vez. E a pergunta que é: quem é Almerindo de Palma? Muito bom, muito prazer de novo. Agradecer também, aproveitar como convidado, agradecer os patrocinadores aí. É muito importante esse movimento. Eu acho que isso é uma das coisas que a comunidade brasileira tem que fazer cada vez mais. É realmente apoiar os projetos, e ainda mais um projeto tão bacana como o de vocês, que é de trazer conhecimento, trazer informação para a comunidade. Então, muito importante esse apoio dos patrocinadores. Tá? Bom, o Almerindo, o Alder Palma, né? O pessoal fala, peraí, mas seu nome é Al mesmo? É Almerindo. Você pode me chamar de Almerindo, você pode me chamar de Al, o que você preferir. Mas o Almerindo, realmente, ele é um sonhador, que estava lá no Brasil com uma família já, uma esposa e um filho. Já tinha vindo para a América, eu tive o prazer e a oportunidade de estudar aqui durante o high school, lá na cidade de Fort Lauderdale. Foram 3 anos muito bacanas. E naquela idade, né, um adolescente, esses 3 anos, num país novo como os Estados Unidos, faz uma grande diferença. Aquilo realmente expandiu minha mente. E foram 17 anos no Brasil, pensando numa forma de como voltar para a América. E aí, então, em 2014, em conversa com a esposa, eu decidi vir para sentir como que seriam as coisas aqui. E foi lá que tudo começou. Há 11 anos atrás, eu vim para cá e 6 meses depois, a minha esposa e o meu filho, na época, o Pedro, né, que é o mais velho, vieram na sequência. Então, foram 6 meses sem eles aqui, mas foi ali que tudo começou. Essa jornada na América. Hoje, como você comentou, a gente tem realmente a satisfação de poder ter algumas empresas, alguns negócios, mas foi uma jornada difícil, não foi fácil, não. Não foi fácil, mas foi bacana. Foi uma jornada que realmente a América ela proporciona, né, a oportunidade e o brasileiro, o imigrante, que realmente vem com a mente aberta, disposto a pagar o preço, realmente a América ela entrega essa oportunidade para a gente. Muito bom, muito bom. E, assim, a gente costuma... Quem vê você hoje, pelo seu currículo, fala, uau, né? Só que a gente queria saber como que tudo começou, bem lá atrás mesmo, quando você chegou aqui, qual é a sua história com a América? Foi interessante, porque eu cheguei, obviamente, cheio de esperança, né? Como todo imigrante, mas foi um banho de água fria.
porque na época eu trabalhava com tecnologia, com sites, com internet. E eu falei, não, tô indo para a América, isso vai dar muito certo lá, né? Eu vou fazer muito dinheiro fazendo site, fazendo aquilo que eu sabia fazer, sistemas de internet. E eu cheguei aqui, eu me deparei com a realidade de que a maioria das empresas fazia esse tipo de serviço na Índia, no Paquistão, por $100, $200. E aí, fazendo a conta rapidinho, eu falei, eu não vou conseguir sobreviver com esse tipo de serviço. Então, eu tinha que buscar alguma coisa diferente que realmente pudesse dar um retorno maior. E aí, então, obviamente, na época a gente estava com um visto que não permitia trabalho, então a única forma que a gente podia de realmente gerar renda era através de um investimento, né? Então, nós tínhamos que investir em alguma coisa que pudesse trazer retorno. Nós tínhamos no Brasil ainda a renda do consultório da minha esposa, que é dentista. Ela arrendou o consultório, isso gerava uma renda para a gente, e a gente começou a buscar opções de investimento. Foi aí que eu entrei no comércio, ou no mercado de real estate, de imóveis, né? E aí que começou realmente a verdadeira jornada. Quando eu entrei para os imóveis, coisa que eu não fazia no Brasil, mas eu gostava, era algo que realmente me interessava. E eu descobri um cidadão chamado Marcos, que se apresentava de forma bem curiosa, com o chapéu do Indiana Jones, vestido de caçador. E o Marcos, ele falava sobre a opção de leilões, de como você comprar imóveis a partir de $50. E eu falei, isso daí é brincadeira, não é possível, isso daí não existe, né? Como é que você vai comprar um terreno ou uma casa a partir de $50? Mas eu entendi que a gente tem que realmente primeiro conhecer para depois poder julgar ou fazer uma opinião sobre alguma coisa. Eu não tinha o conhecimento, eu só tinha um pré-julgamento de que aquilo não existia. Mas eu decidi fazer o curso e aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento, e ali que tudo realmente começou para a gente. Até então, havia sido um período onde a minha esposa estava estudando, nós estávamos conhecendo a América mais a fundo, e nós tínhamos ali uma mistura de rendimento dos investimentos que a gente tinha feito com uma receita residual daqueles bens que a gente havia se desfazido no Brasil. Então, estava chegando naquele ponto onde o dinheiro ia se esgotar, ia acabar. Graças a Deus, né, tudo foi feito de maneira correta, mas nós chegamos no ponto onde, se demorasse um pouquinho mais, a gente ia ficar sem dinheiro aqui, né? E o visto, como a gente deu entrada no processo de Green Card, ele também aconteceu de forma mais acelerada, o que deu tudo certo. Se demorasse um pouquinho mais, a gente ia ficar sem dinheiro, mas deu tudo certo. E aí, a partir desse momento, a gente realmente começou a investir em imóveis, na compra e venda de propriedades, e aí sim a gente começou a ter, né, um fôlego financeiro maior aqui na América. Almerindo, as entrevistas que a gente tem feito, a gente tem visto que a maioria dos entrevistados, eles comentam realmente que quando eles vêm do Brasil para os Estados Unidos, eles vêm com um sonho, mas também com cash flow, com certa quantidade de dinheiro. Chega aqui na América, eles acabam se vislumbrando com essas oportunidades. Porém, essas oportunidades, o custo dos Estados Unidos é alto. E se a pessoa não tiver uma sabedoria, ela acaba perdendo dinheiro muito mais rápido do que planejado. E ouvindo a tua história inicial, eu percebi que você deu foco numa única atividade. Mesmo hoje, assim como a Isa falou, você tem uma série de empreendimentos e empresas. Então, quem escuta, né, a primeira vez pensa, poxa, eu vou chegar na América, eu vou abrir 10 empresas e vou ficar rico. Mas qual é a importância realmente daquela limitação de dinheiro inicial e também a importância de dar o foco inicial no primeiro ano de América? Muito bom. Eu vi
e pude viver junto com algumas famílias acontecer diversas vezes. A pessoa vem preparada, com capital, com estrutura, só que ela chega aqui e começa a perceber, e é normal, porque nos primeiros meses, o mês de instalação, de você realmente paga depósito de aluguel e tudo mais, você vê uma quantidade de capital saindo num ritmo acelerado. Depois isso começa a diminuir o ritmo, você começa a entrar, né, num ritmo normal. Mas nos primeiros meses é muito acelerado. Eu vi diversas famílias se apavorarem com esse fato e simplesmente ir embora. Realmente abandonar, porque falou, não, nós vamos ficar sem dinheiro aqui, vamos passar fome na América, vamos embora enquanto resta um pouquinho. E eles acabam perdendo uma quantia enorme, porque eles pagaram os aluguéis, compraram móveis, fizeram tudo aquilo para se estabelecer. E aí, daqui para frente, seria um gasto menor. Só que eles se apavoraram e foram embora. Então, nesse primeiro ano, é extremamente importante que as famílias elas se concentrem na adaptação inicial e em guardar ou economizar o máximo possível da sua reserva ou do seu capital. É extremamente importante. Eu não recomendo ninguém chegar e já investir diretamente em alguma coisa, em algum negócio, principalmente. Pode até investir, de repente, em alguma oportunidade, depois de muito bem analisado, mas em um negócio eu não recomendo. Por quê? Vocês sabem, o negócio nos Estados Unidos, ele é muito... ele proporciona uma grande oportunidade, mas a concorrência é muito grande. Então, é preciso a pessoa realmente analisar aquele mercado, se adaptar para entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa, quais são os custos, quais são os impostos. Isso leva um pouquinho de tempo. Então, eu não recomendo a pessoa chegar e começar um negócio logo de início. Primeiro se adapta. A família adaptada, tranquila, aí sim começa um investimento. Né? Perfeito. Almerindo, eu fiquei com uma dúvida. Eu pude perceber que você veio com um bom planejamento para que as coisas dessem certo e você chegou quase que o balde transborda, não é verdade? Agora, você deu a dica do que não fazer. Uhum. Eu gostaria que você dissesse para o nosso ouvinte, que certamente está curioso de saber isso, o seguinte, o que fazer quando chega aqui? Dá essa dica pra gente. Muito bom. Eu só vou te corrigir numa coisinha. Eu, na verdade, não vim com um bom planejamento. Ah, é? Eu posso ter deixado transparecer isso, mas, na verdade, eu não vim. Por quê? Eu estava numa época lá no Brasil onde e assim, muita gente que está assistindo a gente pode estar com o mesmo sentimento. É normal. Eu estava frustrado com a situação do país naquela época. Em qual ano? Isso foi 2014. Ok. Tá? Na verdade, 2013 para 2014, Lembro bem. aquela coisa foi se construindo. E eu estava extremamente frustrado com o país. Eu era empresário lá, estava frustrado com os impostos que a gente paga, com a dificuldade, com a burocracia no país, tudo aquilo estava... Então, eu vim... Por que eu falo que eu não vim extremamente preparado? Eu vim na pressa, eu vim na ansiedade. Falei, eu quero ir, eu vou ver como que são as coisas, como fazer, e aí, a partir desse momento, eu traria a minha família. Então, por isso que eu vim sozinho, até mesmo por isso. Não tinha uma preparação tão boa. E aí, sim, entrando agora na tua pergunta, eu diria que o mais importante é você se preparar de forma coerente mesmo, tá? Realmente, você que está assistindo esse podcast, você já está no caminho certo. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo na internet. Muita coisa. Uma abundância de conteúdo. E muitas vezes a pessoa está lá se preparando no Brasil e ela acaba perdendo tempo com conteúdo sensacionalista, com fofoquinha de YouTube, com coisas que não vão agregar absolutamente nada, tanto na preparação de processos dela, preparação financeira dela, mas principalmente com a preparação mental. O imigrante ele tem que chegar aqui preparado mentalmente. E a única forma de fazer isso é realmente assistindo conteúdo de qualidade.
Isso. Conteúdo que vai trazer ideias, vai trazer motivação, vai trazer preparação, aquela informação sem nenhum viés, né? Não adianta você assistir um canal, um conteúdo que vai sempre te levar para aquilo que é interesse daquele produtor de conteúdo. Realmente procure canais, procure variar a informação que você realmente absorve. Eu acho que essa é a dica mais importante. É o cuidado com o conteúdo que você vai absorver na sua preparação. A preparação é muito importante. Nós falamos no primeiro episódio, Almerindo, nós três somos empresários também. Estamos na América há um bom tempo e essa dor, né, que a gente teve, né, Isa e Douglas, foi o que exatamente que você falou, de ter um canal não sensacionalista, mas que possa trazer pessoas como você para incluir as pessoas que têm a informação, que querem a informação correta, né? Muito bom. Eu acho que foi uma sacada sensacional que vocês tiveram. No tema, na abordagem que vocês têm sobre esses conteúdos e trazendo essa variedade. Isso é muito bacana. Vocês estão de parabéns aí. Legal. Exatamente. A gente, parafraseando o que o Ale falou, a gente tinha essa necessidade de mostrar, a gente falou um pouquinho nos bastidores, a história, porque nada melhor do que a transformação. Às vezes a pessoa tá ouvindo e tá falando... Normalmente, quando a gente vê a pessoa já está aqui, a gente acha que a pessoa já começou aqui. Quando, na verdade, a pessoa tem todo um caminho que trilhou para chegar onde chegou, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Você falou do $50 que é possível comprar uma casa, né? Que você viu. E é realmente possível? Pior que é possível mesmo, né? Realmente é possível. Você consegue, através dos leilões de impostos aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar terrenos a partir de $50. É possível. Você compra um pedaço de terra por $50. É recomendável? Não é, tá? Não é porque esse terreno especificamente, que de fato você compra, e você pode comprar no cartão de crédito ainda, tá? Você é para uns 4 terrenos aí. Esse terreno, ele vai ter um HOA, ou seja, um condomínio de mais ou menos $42 por mês. Tá? Então você paga $50 no terreno, mas você vai começar a ter uma despesa já de $42 por mês até você vender essa propriedade ou construir, seja lá o que for. Tá? Então, o custo é $50? O custo é $50, mas vai começar a te gerar mais despesa. Então, de repente, não é o mais aconselhável. Mas foi o que me chamou a atenção na época. E é verdade, não é? Por mais incrível que pareça, é realmente possível comprar. Mas você sabe que no início da sua pergunta, você comentou sobre essa questão, né? Das pessoas verem, não, mas ele tem muitas empresas, ele está, né? Como a gente diz no interior lá, com o burro na sombra. Não tô com o burro na sombra, de jeito nenhum. Mas, de fato, a gente tem um canal chamado Conquistando a América. E nesse canal, a gente, nos últimos 6 meses, a gente triplicou o tamanho dele. A gente tinha 20 e poucos mil inscritos lá no Instagram, hoje a gente tem 60 mil. Então, quer dizer que de 6 meses para cá, muitas pessoas novas começaram a acompanhar a gente. Eles não acompanharam a nossa história lá atrás, no comecinho, todo o processo de green card, que foi difícil. E aí, então, essas pessoas falam, não, mas é fácil você falar, você está tranquilo aí. Eles não acompanharam o processo. Mas ali no canal, a gente tem muitos inscritos que acompanham a gente há 10 anos. E eles realmente viveram, junto com a gente, toda essa trajetória dos 10 anos aqui nos Estados Unidos. Lá no comecinho, as dificuldades, né, todo o processo que a gente passou, até a obtenção do green card, viveram aquela alegria junto com a gente. E aí eles, então, têm uma percepção melhor de que realmente não é fácil. Né? A trajetória, eu sempre falo para todo mundo, não importa com quanto dinheiro você chega aqui nos Estados Unidos, se você já chega com trabalho, se você já chega com green card, não importa. Você sempre vai ter uma dificuldade. Você sempre vai viver uma batalha aqui como imigrante.
né? Ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas vai haver uma batalha para você lutar. E o importante mesmo é você estar com a mentalidade ajustada para encarar isso daí. Porque não é fácil. Não é fácil deixar a família, não é fácil passar, de repente, uma necessidade, não é fácil você fazer um trabalho mais pesado se você estava acostumado com uma vida de escritório no Brasil. Nada disso é fácil. Mas eles me perguntam, vale a pena? Eu sempre respondo que sim, vale a pena. É o processo, né? Esse teu início, na sua trajetória, quando você estava aqui, você chegou a precisar trabalhar assim, dessa forma que você está falando, ao invés de estar no escritório, você foi para uma obra, você foi para a labuta mais difícil? Porque hoje, ok, você está com a sua vida aí caminhando, graças a Deus por isso, mas tudo é uma história, como você mesmo conta, 10 anos atrás, não é o Almerindo de hoje. É verdade. Houve uma grande mudança. Como é que foi esse teu início aí? Olha, eu vim preparado para isso. Eu vim, de fato, preparado. Eu falei, eu vou... E o meu acordo com a minha esposa era, a gente só vai, né? A gente só vai mudar em definitivo para lá se de fato eu conseguir manter a casa ali sem nenhuma dificuldade para vocês. Não quero levar minha esposa e meu filho para lá para passar dificuldade. Então eu vim pronto para fazer o que tivesse que fazer para realmente manter a família aqui de forma tranquila. E obviamente vir para cá de maneira ilegal nunca foi uma opção para a gente, né? Então eu vim pronto. Mas as coisas tomaram um rumo. Não que logo de início a gente estava tranquilo, a gente teve períodos de bastante aperto financeiro ali no começo, mas eu nunca precisei, de fato, ir para um trabalho mais pesado, seja na construção, ou ela ir para limpeza, e óbvio que não tem nada de errado com isso, talvez estivesse até numa condição melhor do que a gente está hoje, mas o fato é que eu não precisei aderir a um trabalho mais pesado, né? Mas a gente ali trabalhou muito no começo, realmente, porque era um desafio da gente conseguir gerar receita sem, obviamente, ter nenhum problema com o trabalho aqui nos Estados Unidos, né? E, obviamente, também respeitando a limitação que a gente tinha de capital. Né? A gente tinha um recurso no Brasil, mas não era muito também. Às vezes as pessoas falam, não, mas para ir para os Estados Unidos você precisa ter muito dinheiro. Não precisa. Se você tiver o planejamento certo e você se colocar ou se planejar de forma que você consiga ter um visto ou uma permissão de trabalho, e tudo isso é possível. As pessoas acham que não, que é muito difícil, mas é possível e qualquer um tem acesso. Nós somos prova disso porque o processo que nós fizemos de Green Card, ele é um processo para um trabalhador não qualificado. Então, o cara não precisa ter doutorado, ele não precisa ter grande fortuna, ele não precisa ter nenhuma habilidade especial. Isso significa que qualquer pessoa pode fazer o mesmo processo de Green Card que nós fizemos, que é o EB3 Unskilled, né? Então, qualquer um pode fazer. Ele exige um investimento inicial para obter todo isso. Exige. Mas, enfim, é um preço, de novo, é o que eu falei, você tem que pagar um preço. E eu digo com toda a segurança. O Green Card fez total diferença na nossa vida, na expansão dos nossos negócios, ou seja, o preço que nós pagamos valeu muito a pena. Quando a gente fala em preço, né, existe uma situação que é um pouco velada naquelas famílias que estão chegando, que é a questão da depressão. A saúde mental. Sabe por quê? Isa, Douglas e Almerindo. As pessoas têm vergonha, muitas vezes, de dizer que não gostam dos Estados Unidos. Porque foi tão difícil chegar. E aí as pessoas perguntam, principalmente quando vai ao Brasil, e perguntam assim, você está amando os Estados Unidos? E tem pessoas que queriam dizer que não, que porque não conseguiu se adaptar a toda aquela complexidade. E aí você comentou que você veio e ficou 6 meses sozinho também. Então eu imagino que essa parte mental foi muito importante para você no início. Eu queria que você fala um pouco sobre isso, e não só também a tua história, mas
é uma realidade que não se fala muito, que é a questão da depressão mesmo das pessoas que estão aqui, vivendo uma nova vida. Muito importante, Ale. Muito importante mesmo, porque eu, na verdade, acho que o sucesso do imigrante, ele está justamente na mentalidade dele. Tá? E essa questão da depressão é extremamente importante. Outro fator que a gente pode agregar aí nessa conversa é a questão do relacionamento do casal. A gente fala muito sobre isso. Tá? Às vezes as pessoas falam, a gente tá com o casamento meio chacoalhando, mas nós vamos para lá e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bom, porque a gente vai estar num outro país e tal. E não, a grande verdade é essa. Como a gente tem o canal já há muito tempo, a gente acompanhou essa chegada e a vida de várias famílias. A gente está falando de centenas de famílias que a gente realmente acompanhou com uma certa proximidade. E nós vimos vários casamentos se desfazerem aqui na América. Por quê? Porque o casal realmente não estava sólido. O relacionamento não estava muito bem estabelecido. Veio para cá para tentar arrumar. E não vai acontecer. Eu posso te garantir, não vai acontecer. Eu não conheço nenhum casal que tenha chegado aqui e falou, a gente estava mais ou menos, chegou aqui, ficou tudo bem. Mas fácil o contrário, né? É o contrário. Por quê? Porque realmente existe a dificuldade. Sim. Como eu falei, não importa com quanto dinheiro você chega, as dificuldades vão acontecer. Ela pode ser a depressão, de saudade da família. Existe aquela depressão do profissional que chega aqui e não é mais ninguém. Coisa que não existe. O profissional nunca deixa de ser aquilo que ele é, né? O médico, o advogado, o engenheiro, ele nunca deixa de ser engenheiro porque ele passou pela imigração. Ele continua sendo, ele tem todos os méritos, o conhecimento dele. Só que aqui ele não pode exercer, é diferente. Mas isso gera depressão. A pessoa fica se sentindo menor do que ela é, e ela não é. Ela continua sendo tudo aquilo. Ela só está numa outra roupa e ela tem que se adaptar a essa nova roupagem dela, né? Então, essa questão da mentalidade, ela é extremamente importante e ela tem, dentro do processo de planejamento, ela tem que ser tratada. Ele tem que começar a se preparar. E, de novo, volta a bater na mesma tecla. A melhor forma de você se preparar, de você se fortalecer, é consumindo conteúdo de qualidade, ouvindo as pessoas certas. E aí eu dou um gancho para mais uma dica importantíssima. A questão do ambiente. Quando você chega aqui, procure ambientes de qualidade para você frequentar. Tá? Eu vejo muita gente, aí de novo, não é preconceito, não tem nada de errado, mas eu vejo muita gente que chega aqui e com saudade do Brasil, a primeira coisa que procura é o pagode. É o restaurante com sambinha, para poder relembrar, viver aquela coisa do Brasil. Isso é legal. Mas ali, se você só frequenta esse tipo de ambiente, você não vai ter acesso à mentalidade que você precisa para progredir. Saiba equilibrar os ambientes que você frequenta. Tem que ter o seu ambiente de religião ou de espiritualidade, seja qual for a sua orientação, para você tratar a sua alma. Você tem que ter o seu ambiente de educação para você adquirir conhecimento, para você aprender coisas novas. Eu falo de muita coisa que o pessoal que às vezes está aqui há anos nunca ouviu falar. Mas eu sou curioso, eu vou procurar aprender isso daí. O ambiente de networking, que é muito importante, onde você vai conhecer outras pessoas, você vai saber dos negócios dela, vai saber das necessidades, como você pode ajudar ela e como ela pode te ajudar. Esse ambiente de networking é muito importante. E também, por que não, o ambiente de lazer, onde você vai para descansar, para relaxar, para realmente tirar um pouco da pressão, porque a gente sabe que tem bastante pressão aqui. É importante essa variedade, é importante depositar um pouquinho de tempo em cada um desses ambientes e escolher de forma bastante cautelosa, porque, de novo, nós somos realmente o fruto do ambiente que a gente está inserido. Nós somos a média das 5 pessoas, né? Virou muito comum a gente ouvir isso, mas é a grande verdade, é por isso que se repete, porque é uma verdade. Então, se você
está num ambiente onde a sua média não é muito alta, você está sendo puxado para baixo. Essa é a grande verdade. Incrível, Almerindo. Realmente, assim, ouvindo, para mim, que estou aqui na mesa, eu fico agradecendo a Deus por tudo que eu estou ouvindo, porque é muito interessante. Essas dicas que você está dando de coisas boas para ouvir, não se misturar em lugares ruins, isso tudo influencia na nossa vida, na nossa trajetória. E você dizendo, eu fiquei lembrando aqui que agora eu tenho visto essa semana aí, fiquei vendo uns vídeos de uma menina no Instagram que ela foi deportada. Primeiro ponto, que a questão da deportação aqui não é você um turista que está com seu status legal, a polícia não vai te parar e não vai te deportar. Você é turista, você está aqui há 5 meses, eles vão te perguntar e vão te liberar. Agora, você está ilegal? Deportação. Se tiver crime, aí esquece. Vai preso primeiro para ser deportado depois. Então, é mais ou menos essa linha. E aí, essa menina estava postando lá, quando chegou no Brasil, não vão para lá, porque lá eles te maltratam e não sei o quê. Ou seja, a frustração dela, ela quer transmitir para outros. Cuidado com as coisas que você ouve. É a dica que o Almerindo está dando. Muito cuidado com isso. Outra coisa é com relação a casamento. Interessantíssimo que você veio 6 meses, passou por esse processo, sua esposa ficou lá no Brasil, depois sua esposa vem para cá e deixa, né, o status dela lá de dentista, né, de dona do consultório, para estar vivendo numa conversão que leva 5 para 1, 4 para 1 naquele período. Então, assim, financeiramente não é bom. Agora, um casamento estruturado no Brasil vai dar certo aqui também. Exato. Então não adianta, como o menino falou, não adianta você ter crise conjugal no Brasil, vou para os Estados Unidos para resolver. Você vai arrumar o maior problema da sua vida. Isso é dica que eu tô dando. Você vai vir para os Estados Unidos e vai se separar. Divórcio em dólar, essa foi boa. Vai ser divórcio em dólar. Aí isso vai ser péssimo, porque acontece que a família inteira vai sofrer. E aí chega aqui nos Estados Unidos, né? Existe a aparência das pessoas, né? Às vezes o cara tá vendendo o almoço para comer na janta, mas tá andando de Porsche, tá andando de Camaro. Muitas vezes para fazer uma boa postagem, né? Uma boa postagem para dizer... Uma sensação que não é real, né? Que não é real. Então, muito cuidado com as coisas que você ouve e assiste. O Almerindo tá dando dicas aqui, incrível, maravilhoso esse conteúdo, gente. É isso. Exatamente. Muito bom. E você falou muito de casamento, eu ouvia muito dizer, e é verdade, eu conheci amigos aqui, colegas, na verdade, que se separaram, e que falam que a América é a terra da separação. Porque não aguentam mesmo, né? Porque se vêem menos, porque tem que trabalhar muito. Você falou muito do ego. A pessoa realmente tá com o ego, fica com o ego machucado, porque às vezes um engenheiro tem que ir para a obra e tem que começar do zero. Então você tem que vir muito preparado mentalmente, né? Só um adendo nisso daí que eu acho muito importante, Isa. Eu vejo, a gente já pôde acompanhar vários processos, eu vejo 2 situações muito comuns que acontecem nas famílias aí, nos brasileiros que vêm para cá. Uma delas é o homem enfraquecido. Então chega o casal aqui, chega uma situação onde os 2 precisam trabalhar, a mulher bate no peito e assume a posição de provedora da casa, o homem começa a se sentir mal, ele fica enfraquecido, fragilizado e ele some. A mulher fortalecida acaba falando, eu não quero estar casada com um homem fraco. E acaba se desfazendo o casamento. A outra situação, obviamente, chega o casal, o homem assume a posição de provedor, a esposa, ela se retrai numa posição de dona de casa, antes ela tinha o trabalho e a independência dela, aqui ela é apenas dona de casa, que é um grande trabalho, a gente tem que reconhecer, mas ela se sente menos, por isso, começa a entrar em depressão e aí, de novo, também causa o problema no relacionamento. Normalmente é isso que acontece. Ou a mulher se fortalece e o homem fica enfraquecido, ou o homem se fortalece e a mulher some, e aí ela quer voltar, quer ir embora para a mãe, quer voltar para a família no Brasil, e aí as famílias se desfazem. É triste, mas acontece. É por isso que é preciso as pessoas ouvirem que isso acontece e se prepararem.
haver aquela conversa antes de vir para cá. Olha, o que nós vamos fazer? Se acontecer isso, como que você vai reagir? Exatamente. Você tem que estar preparada para isso. Pô, o homem, de novo, não é porque ele era engenheiro no Brasil, chega aqui, ele não é mais, ou ele não pode exercer essa profissão aqui, ele não é menos. Vai aprender uma coisa nova. Isso é uma coisa que eu falo. O imigrante, ele tem a grande oportunidade de realmente zerar a vida dele e ser exatamente aquilo que ele quer ser. Antes ele era médico, agora ele quer ser marceneiro. Não tem nada de errado com isso. Se é o que dá prazer para ele, vai em frente, se joga, vai aprender, vai ser marceneiro, não tem problema nenhum. No Brasil, sim, você tinha a responsabilidade de ser o médico, o engenheiro, porque você se formou para isso. Se o cara te ver você sendo marceneiro lá, você vai achar que você é um fracassado. Aqui você zerou tua vida. Vai ser exatamente aquilo que você quer ser e vai ser feliz com isso. A grande diferença é essa. Aqui, o pintor, o marceneiro, o mecânico, ele pode frequentar o mesmo restaurante que o médico e o engenheiro. Ele pode dirigir o mesmo carro que o médico e o engenheiro. Ele pode estar no mesmo clube que o médico e o engenheiro, comprar as mesmas roupas e os mesmos relógios que o médico e o engenheiro. Então, ele pode ser o que ele quiser. Ele vai fazer bem feito e ele vai ser feliz com isso. Exatamente. Mesma qualidade de vida, né? Total. Porque no Brasil existe essa diferença. O médico, né, vai frequentar coisas que o marceneiro não vai frequentar. Aí, Almerindo, talvez um médico ouviu lá, pô, tá maluco, eu vou sair daqui como médico para ir para os Estados Unidos como marceneiro. Ele pensa assim, só que aqui o marceneiro é como ele disse, anda nos mesmos carros, frequenta os mesmos... Exatamente, a mesma qualidade de vida. Exatamente. Almerindo, vamos falar um pouco de poder do network? Opa! Por que isso? Porque nós somos frutos do poder do network. Quando a Isa, o Douglas e eu nos conhecemos em ramos, trabalhamos em ramos distintos, mas nos conhecemos e criamos o podcast Pod for Work. Quando você fala nas empresas... Vamos agora passar da parte do Almerindo Real Estate para o Almerindo, o dono de muitas empresas. Eu acredito que o poder do network foi importante para você traçar essa jornada. Onde que o network foi o ponto de inflexão na tua vida? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Porque, de fato, eu sempre tive a paixão na criação de negócios, na exploração de oportunidades. Então, construir negócio sempre foi uma paixão minha. Mas eu sempre tive uma grande limitação, que era a questão de recursos, né? Então, aquela coisa, né? Você criou um negócio, ele começa a se desenvolver, aí você quer criar outro negócio. Como você tinha limitação de recursos, ou seja, uma equipe restrita, você criava um novo negócio e esse acabava sumindo. Aí você criou outro negócio aqui. Aí eu criava outro, aí esse acabava sumindo, acabava fechando. Então, você tinha uma sequência de negócios e não realmente uma amplitude de negócio. Quando eu comecei a dedicar mais tempo e a conhecer pessoas, o poder do network mesmo, foi quando eu comecei a entender necessidades e entender a força de você ter parceiros para ajudar você ao longo da jornada, né? Não só sócios, mas também parceiros. O que eu posso ajudar, eu ajudo ele me ajuda, como que isso constrói realmente um movimento. E a partir daí a gente começou a ter um crescimento mais acelerado. A gente já vinha construindo estrutura, que é fundamental para você poder ter várias fontes de income, né, de receita. E aí sim, com o conhecimento, comecei uma relação de amizade com o João Kepler, com o próprio Bruno Avelar e com diversas outras pessoas. A gente começou a se conectar com o Joel J, com o Stanley. São pessoas que são grandes empresários, que têm mentes brilhantes, né? E aí tudo bem, cada um pode ter a sua preferência e tudo mais, mas o fato que estar ao lado deles numa mesa, em 5 minutos de conversa, você tira uma sacada. E aí, quando você começa a frequentar essas mesas de maneira mais corriqueira, né, com maior frequência, e é 5 minutos aqui, 5 minutos ali,
5 minutos ali, e esses insights, eles vão se acumulando e gerando quase que um juros composto, né? Então, imagina só, toda vez que eu sento com o João Kepler, o cara é um poço de conhecimento. Inclusive, em pouco tempo, nós vamos ter o bate-papo com ele lá no podcast. Foi fantástico. Mas é uma pessoa que você senta 5 minutos, começa a falar de negócio, putz, vem uma sacada. O Bruno Avelar, a mesma coisa. A pessoa que conhece todo mundo. E aí ele começa a falar, ele falou, cara, mas, entendeu? Essa pessoa, você tem que ter um comportamento assim, 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 assim. Opa, beleza, deixa eu corrigir isso daí. Joel J. Pô, você vai conversar com o cara é fantástico, o cara é genial. Então, ele vai te dar insights. Então, quando você começa a ter proximidade com essas pessoas, e também vários outros empreendedores e empresários que têm resultado, né? Não são tão famosos, mas têm muito resultado, e da mesma forma, sentado aqui na mesa, conversando, várias ideias, vários insights acontecem. Eu acho que aí, de fato, o poder do network ele tem um peso muito grande, porque ele vai fazer uma diferença enorme nos seus resultados. É conhecimento que eles adquiriram, cada um da sua maneira, mas é um conhecimento que economiza, encurta o seu caminho em anos. Não é nem em meses, nem em dias, mas em anos. Então, quando você começa a encurtar jornadas em anos, isso faz uma diferença enorme no resultado. Eu penso da seguinte maneira, a gente, quando conhece pessoas, portas se abrem. E a gente é convidado para sentar em mesas. O segredo não é sentar na mesa, é permanecer nela. Bruno fala muito isso. E aí, eu te pergunto uma coisa. Como acessar essas pessoas? Assim, você hoje tem uma amizade com essa galera aí que tá mandando ver na internet. O que te levou até eles, né? Porque qualquer um queria chegar no Joel J, Pablo Marçal, Bruno Avelar, mas o cerco é muito fechado, é difícil chegar neles. E aí, como é que você rompeu essa barreira? Muito bom. Ótima pergunta. E é algo que o Bruno também fala muito. Você consegue ter esse acesso basicamente de duas formas. Ou através do servir, então servir aquela pessoa ou aquela comunidade de alguma forma, tá? Ou comprando o seu acesso, pagando por esse acesso, né? É algo que gera muita polêmica, porque esse mindset, essa mentalidade de pagar pelo acesso é algo que muitas pessoas não têm isso compreendido e acha que, tipo, a maior besteira do mundo, eu vou pagar. Lembra a história lá do estrogonofe, né, que aconteceu? Pô, pagar R$5.000 por um prato de estrogonofe. Gerou muita polêmica aquilo. Mas, de fato, não é a comida, não é o jantar, não é aquele evento, mas o fato de você pagar para estar naquele meio, e aí sim, dentro daquele meio, você começa a se colocar à disposição. Porque no final das contas, é o que você falou, não é ter o acesso. Qualquer um paga e tem o acesso. Mas permanecer ali é o que vai fazer a diferença. Você ter o contato de uma pessoa, hoje no meu telefone, eu tenho contato de várias pessoas. Tenho contato do Bruno, do Stanley, do João Kepler. Eu mando uma mensagem pro João Kepler, ele me responde. Eu mando uma mensagem pro Bruno, ele me responde na hora. Eu tenho contato do Thiago Brunet, do Joel J. Ter o contato não serve para nada. Não serve para nada. O Bruno mesmo fala muito isso. Não serve para nada. Mas a pessoa precisa te conhecer, precisa saber o que você faz, e para isso você precisa servir ela de alguma forma. O Bruno é o rei do networking porque ele serve as pessoas de uma forma, até como já foi falado, constrangedora. Aquela pessoa que está recebendo aquela ajuda ou aquele serviço dele, ela fica até constrangida de tanto carinho, de tanta atenção que ele coloca lá. Isso realmente é o que vai fazer você permanecer. Porque você paga para ter o acesso, mas você não consegue pagar para permanecer ali. Correto. Então,
Eu tive a oportunidade, eu paguei o acesso numa época que não era de vacas gordas, realmente foi um acesso difícil, foi aquele investimento que você fala, vou limpar o banco para poder ter esse acesso, e eu fiz isso, eu tive o acesso. E aí, a partir dali, as coisas começaram a acontecer, porque eu entrei com a mentalidade certa para servir, para me colocar à disposição, e aí a gente foi desenvolvendo um relacionamento. É um processo longo, mas é um processo importantíssimo. Importantíssimo, porque de fato, numa conversa simples com essas pessoas, pode ser aquela informação ou aquela ideia para destravar tudo que você tem aqui, já organizado. Mas aquilo ali é a virada de chave. Né? A gente costuma dizer que é você ser interessante, não interesseiro, né? Isso mesmo, isso mesmo. E todas essas pessoas, por maior resultado que elas tenham, elas precisam de alguma coisa. Às vezes é de uma carona até o aeroporto. E nessa carona você tem a oportunidade dela te conhecer um pouco melhor, de você mostrar, de repente, uma qualidade que você tem ou um conhecimento que você tem, que é de uso dela. E isso é onde começam os relacionamentos. Não é da noite para o dia. É um processo. Levam meses. Tem pessoas dentro dessa comunidade dos mais famosos aí que inicialmente não deu a mínima bola para mim. E com o tempo, com muita tranquilidade, com paciência, sem forçar, a gente foi desenvolvendo um relacionamento. E hoje nós temos um bom relacionamento. Então, exige muita paciência, porque, obviamente, pessoas mais famosas, tem muita gente em cima, muita gente querendo, né? Aquele acesso, querendo dar atenção, querendo... Isso, obviamente, cansa também. Mas com muita paciência, você vai, pouco a pouco, você vai construindo essa relação. E também, você vai perceber, e eu percebi isso, tendo uma proximidade maior com algumas pessoas de grande nome aí, existem pessoas que nem vale a pena você estar junto. Né? Você tinha uma admiração, uau, aquele cara é muito... Aí você começa a conhecer de perto, você fala, não é tudo isso, não. É verdade. Nem vale muito a pena eu desenvolver. Mas existem outras pessoas que você fala, putz, eu achava aquele cara, ele é bacana, mas eu achava ele meio arrogante. Mas na verdade é um cara super simples. Um cara de coração, um cara que realmente tem humildade, um cara que tem percepção, tem sensibilidade. E aí você fala, pô, que bacana, né? Conhecer um pouco esse outro lado dele. Nós fomos no Poder do Network com o Bruno Avelar e a gente pôde perceber. E existe na plateia aquilo que o Douglas falou mesmo, né? Às vezes é a oportunidade da vida daquela pessoa estar na frente dessas celebridades. Sim. Mas, por outro lado, e aí? Né? O famoso now what, né? O que você vai fazer? Tá bom. Sabe aquele cachorro que fica latindo, aí o cara abre o portão e o cachorro não sabe o que fazer? Então, o que você falou é verdade. Você tem que ter o acesso, mas você tem que estar preparado para esse acesso. Porque, caso contrário, é somente uma experiência. Você teve uma experiência com aquela pessoa, mas você não teve aquela jornada com aquela pessoa. Isso mesmo. É muito diferente isso. Então, a gente percebeu, são 2.000 pessoas querendo esse acesso. Mas, cara, vamos fazer o homework primeiro, vamos trabalhar a base, né, de tudo isso para depois conhecer essas pessoas, né? Que foi exatamente o que você fez, né? Mas me responde uma curiosidade. Das tuas empresas, tem alguma que é de tecnologia? Porque, querendo ou não, você veio, né, com expertise. Como é curioso, porque demorou para eu voltar para a tecnologia. Mas hoje, de fato, a gente tem uma das empresas do grupo que é focada em inteligência artificial, né? Ela promove soluções bem práticas para o empresário que realmente quer uma automação na parte de captação de leads, na parte de atendimento ao cliente, até mesmo na parte de vendas, agendamento, né, de serviços. Então, a gente oferece soluções marketing,
tá? A gente oferece essas soluções pontuais utilizando a inteligência artificial, que é o tópico do momento agora, para realmente poder impulsionar negócios. Isso é muito bacana, porque dentro da comunidade brasileira e da hispana também, uma das dificuldades que o empresário tem é justamente no atendimento. De repente ele não fala inglês muito bem, ou ele não fala espanhol muito bem, e ele esbarra nesse atendimento. Então eu só vou poder atender o brasileiro, porque eu não falo bem o inglês. E hoje, com a tecnologia, é possível a gente fazer todo esse atendimento em inglês, em espanhol, em português, no idioma que o cliente quiser, e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. O tempo todo, alguém ali atendendo. Existe uma pesquisa que, se você não responde aquele contato inicial em até 5 minutos, 80% dos leads que você poderia estar aproveitando são perdidos. Ou seja, você perde muita coisa. E, queira ou não queira, o ritmo de cada um é diferente. Tem gente que vai procurar uma limpeza de casa às 3 horas da manhã e ele manda uma mensagem. Se ele recebe uma resposta imediata ali, respondendo as perguntas dele, tirando as dúvidas sobre aquele serviço, a chance dele se tornar um cliente é muito maior. Muito maior. Se esperar até às 8 da manhã ou 9 da manhã para responder, talvez ele já tenha sido perdido. Uhum. Então, hoje em dia, essa parte de tecnologia é muito importante. Então, com vista nisso, a gente decidiu investir nisso. A partir daí também já está criando uma outra empresa de tecnologia, mas o fato é que eu voltei. Apesar que eu vou te falar, eu não sinto muita saudade, não. Eu gosto de tecnologia, eu sou uma pessoa que sempre gosta de novidade e tudo mais, mas o ramo dos imóveis, o ramo dos investimentos me encantou. E hoje o meu coração é mais dessa área mesmo, né? É engraçado que você falou do servir lá, que o Bruno fala muito, né? Uhum. E a sua empresa também, quando você projeta pensando em servir. Acho que é por isso que dá tanto certo, né? Então, quando as pessoas entendem que para você ter uma empresa de sucesso, você primeiro precisa servir, que vai dar certo, muda o jogo. Você tem quantas empresas no total? São 16? É 16, mas é engraçado, né? A minha esposa fica louca. Na verdade, hoje a gente criou mais uma empresa. Então agora são 17. O ritmo está acelerado. Legal. Mas, realmente, tudo parte do propósito. Então, inclusive, o slogan da nossa empresa principal, que é a TextD Pro, é investimento com propósito. Todo trabalho, toda empresa que a gente decide investir ou abrir é realmente com um propósito de servir, de solucionar uma dor, que é o segredo de qualquer negócio, mas a gente leva isso muito a sério. Então, essa empresa que a gente começou hoje é justamente de uma dor, de uma necessidade nossa, mas uma necessidade que é de toda a comunidade de empreendedores. E a gente falou, quer saber? Conversando com a pessoa, ele quer saber? Nós vamos fazer isso daí, nós vamos criar essa empresa. Já registramos domínio, já registramos uma empresa, já está no ar, gente, já vem. Mas vem da necessidade de realmente solucionar um problema que foi identificado ali. Então, a construção das casas lá no Mississippi vem da necessidade de resolver um problema de habitação, e é um problema que as pessoas não sabem. Mas nos Estados Unidos são 4 milhões de famílias que não têm acesso a uma moradia. Por causa dos preços, não consegue comprar um imóvel. Então, elas vivem de aluguel. E são 4 milhões de famílias. É muita coisa. Tá? Então, a gente sempre procura criar um negócio, mas focado naquela resolução, na resolução do problema. E é uma maneira de servir. Exatamente. Eu queria que você me contasse um pouquinho da história da construção da casa, que eu acho que é bem interessante para a galera saber, porque é um projeto, além da sua empresa, um projeto meio que social mesmo, né? Então é muito interessante e a gente queria que você falasse um pouquinho disso. Bacana. Eu adoro falar sobre esse projeto, que é um dos meus filhos favoritos quando a gente fala de empresa, porque, de fato, a gente chegou ali na região, uma região pobre, é o sul do Mississippi. Mississippi é o estado mais pobre dos Estados Unidos, porém, a região sul é a região mais rica daquele estado.
tá? Mas naquele local ali que a gente começou a analisar, a gente viu um bairro pobre, um bairro de classe baixa, né? E só que alguma coisa, né? Aí cada um interpreta de uma forma, mas alguma coisa falou, cara, aqui é o lugar. E aí, querendo achar uma explicação, né, para fundamentar essa decisão, porque era só algo espiritual, um sentimento, eu comecei a observar o que estava acontecendo ali em volta. E aí, andando pela cidade, você via tudo meio parado, nada muito acontecendo. Mas a 4 minutos do bairro, onde a gente começou a investir, tinha um Walmart novinho, um Walmart Supercenter novo. Eu falei, pô, mas por que o Walmart colocaria uma loja nova, desse tamanho, num local que não vai se desenvolver? Então, eles devem estar sabendo de alguma coisa que o resto aqui não está sabendo. Pertinho desse Walmart tinha também uma loja novinha do Lowe's, que é de material de construção. E aí eu falei, poxa vida, tem alguma coisa acontecendo aqui. Essas empresas gastam milhões em pesquisa para escolher cuidadosamente o local onde eles vão colocar novas lojas. E aí, a partir daí, então eu falei, eu vou confiar nessa intuição e vou confiar nesses sinais que não eram muito claros, porque ao conversar com vizinhos, ao conversar com corretores, ao conversar com a prefeitura, e eu falava, olha, eu acho que eu vou começar a investir aqui, comprar terreno e futuramente a gente vai construir aqui. O pessoal falava, você tá louco? O que esse cara aí, esse imigrante da Flórida aí, você tá doido? Não vale a pena, aqui não... Eu falei, não, tem alguma coisa. E tem alguma coisa querendo me tirar do caminho, mas eu acho que esse é o caminho. E aí, sim, cada vez que eu ia lá, eu costumava ir todo mês, isso por 4 anos seguidos, foram várias viagens, eu conhecia um vizinho, eu conhecia o policial, eu conhecia a moça da prefeitura, e eu falei, poxa, são pessoas boas, são pessoas que merecem ter algo mais. E ali na comunidade também, você via algumas pessoas que não eram tão amigáveis, mas outras famílias sofridas, famílias que, né, precisavam de algo. E aí a gente realmente decidiu ir em frente, falar, nós vamos fazer esse projeto acontecer. Vai ser um projeto que nós vamos levar muito mais do que moradia, muito mais do que casa, não só estrutura, não só tijolo. Nós vamos levar a oportunidade, nós queremos gerar trabalho com a própria construção, obviamente, dessas casas, mas além disso, levar qualificação, levar informação, oportunidades de geração de renda. Então, tem vários pequenos negócios que nós já identificamos, que nós vamos querer fazer eventos ali com a população local para trazer essas ideias. Ali é uma região de turismo. Então, algumas coisas são relacionadas com turismo, serviços que podem ser prestados para a indústria do turismo. Então, a gente quer levar um pouco desse conhecimento, dessa qualificação, investimento, né, empresas para se alocar ali e realmente gerar mais trabalho. A gente quer fazer, de fato, um projeto bem compreensivo, né, no sentido de englobar várias áreas e vários pontos para promover não só moradia, mas crescimento ali para aquela população mesmo. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, Isa, porque, de fato, é a oportunidade que a gente tem de conciliar uma coisa financeira, né, um retorno financeiro. Todas as 17 empresas, elas têm fim lucrativo, tá? Nenhuma é uma ONG ainda, futuramente, quem sabe, mas o objetivo é retorno financeiro para nós e para os nossos investidores. Mas, acima de tudo, esse propósito, ele realmente bate muito forte para a gente. E a oportunidade da gente poder conciliar os dois é algo que a gente sempre quer, né? Você poder ajudar uma pessoa ao mesmo tempo ganhar dinheiro é o que a gente quer. E a gente conseguiu colocar tudo isso no projeto e vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade. Almerindo, 17 empresas, tudo fluindo.
O propósito das empresas é sempre servir, isso é muito importante. Eu estou pegando vários insights seus aqui, sabe? Um dos insights que me desbloqueou. Desbloqueou, sabe quando você está jogando videogame, você vai passando de fase? Desbloqueou a minha próxima fase. Foi o seguinte, eu particularmente nunca fui adepto de investir dinheiro em coach, né? Quando faz aqueles eventos. Eu nunca achei interessante. Até porque, Brasil, eles cobram 10 mil reais e assim, é daí para cima para você ter um acesso melhorzinho. Mas quando você falou sobre valor, que é o que você arrancou tudo que você tinha do banco, juntou todo aquele dinheirinho, comprou para ter o acesso, e hoje aquela sua decisão de não custo, mas investimento te abriu portas, que hoje você tem os contatos e relacionamento, me desbloqueou. De verdade. Agora, para o empresário ou para alguém que esteja querendo abrir uma empresa aqui na Flórida ou qualquer outro lugar dos Estados Unidos, você com 17, já abertas e com fins lucrativos, já trabalhando e faturando. Qual a dica que você dá? É fácil abrir empresa aqui? É muito difícil? Aí a pessoa quer fazer algo para servir também. Seja uma carrocinha de cachorro-quente, seja uma pessoa que vai na casa de alguém limpar, porque isso tudo é servir, né? Exato. É difícil, é fácil. Dá uma dica aí sobre abertura de empresa. Muito bom, muito bom. Só complementando uma coisinha que você falou que é muito interessante. Olha só que loucura isso. No ano de 2023, foi esse ano que, no finalzinho de 2023, foi um ano que eu realmente investi na parte de treinamento, na parte de acesso, na parte de desenvolvimento pessoal. No ano de 2023, eu investi em tudo isso um valor superior à minha renda total do ano de 2022. Uau! Ou seja, só com educação e evento. Em 2023, eu gastei mais do que eu tinha ganhado no ano de 2022 em tudo que eu já tinha feito. Incrível. Então, foi uma grande virada de chave. Você fala, cara, eu gastei com um evento e com um treinamento mais do que eu ganhei no ano passado inteiro. E é óbvio que 2023 ainda tinha casa, tinha comida, tinha coisa para pagar. Mas só com educação e treinamento foi mais do que eu tinha ganho o ano inteiro no ano anterior. E eu já era corretor, eu já tinha feito investimento. Então, tinha sido uma renda muito boa. Mas esse investimento é o que me proporcionou em 2024 e está proporcionando em 2025 um retorno acelerado. Então, isso foi muito importante. Mas falando sobre empresa, é muito fácil abrir empresa nos Estados Unidos. É muito fácil montar um negócio. Tudo é feito para o empreendedor ter sucesso. É tudo mais fácil, é menos burocrático, é mais ágil, né? Porém, o empreendedor aqui na América, ele tem que ser curioso. Ele tem que ser muito curioso. Porque existem várias coisas que você pode aprender desde o comecinho que vão facilitar e vão impulsionar o seu negócio. A primeira delas é como gerar crédito empresarial. Isso é muito importante. Quase ninguém se preocupa com isso. Se preocupa com o crédito pessoal. Meu credit score está ótimo, mas não se preocupe em como gerar o crédito empresarial. E acredite ou não, o crédito empresarial ele já começa a ser planejado antes até da abertura da empresa. Você tem que escolher o nome certo para a sua empresa. Você tem que colocar um endereço certo, um endereço comercial. Esse negócio de colocar no endereço de casa não funciona. Você tem que ter um site, você tem que ter um e-mail, você tem que ter um telefone exclusivo para a sua empresa. Pode ser um celular, mas que seja um telefone exclusivo para a sua empresa. Você tem que ter todo um conteúdo colocado ali, falando quem é a sua empresa, o que ela faz, Tudo isso vai ser analisado pelos bancos quando eles forem começar a te dar crédito. Seja através de uma linha de crédito, seja através de um cartão de crédito. Então, geração de crédito na empresa é algo que você tem que se tornar um expert. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, a pessoa pode ter um negócio que gira $1 milhão por ano. E ela pode obter no banco, depois de gerar o crédito corretamente, $500 mil de empréstimo a um juros mínimo
de 4%, 5% ao ano, e com isso ela vai impulsionar o negócio delas muitas e muitas vezes. Incrível. Isso é maravilhoso mesmo. As pessoas pensam muito no faturamento, o que sobra para ela de dinheiro. Mas o que ela tem que pensar é o que ela vai desenvolver essa empresa para que ela possa, num futuro, obter crédito com valor muito baixo. E com esse crédito, ela impulsiona o negócio dela muitas e muitas vezes. Outra coisa é a questão da concorrência. Concorrência que nos Estados Unidos ela é muito acirrada. Porém, existe uma deficiência de prestadores de serviço, ou de empresas, ou de produtos, nos mais diversos setores. Então, pesquisar realmente. Poxa, setor de limpeza, tem muita gente fazendo limpeza de casa? Claro que tem. Mas e se eu me dedicar a um segmento específico? Eu só vou atender os veteranos de guerra. Tem pouco aqui nos Estados Unidos, né? É uma comunidade gigantesca. E é uma comunidade que recebe muito pouco. Eles têm uma certa limitação. Mas, normalmente, ele tem algum tipo de problema físico, em decorrência até das guerras. Ele precisa de alguém para limpar a casa dele. De repente, entre em contato com as entidades de apoio. Será que tem algum tipo de auxílio? Eu não sei, agora isso é uma coisa que eu tô falando. Será que tem algum tipo de auxílio que pode auxiliar nesse processo, ajuda de custo para poder fazer a limpeza desse veterano? E se, como tem uma comunidade muito grande, normalmente eles moram perto um do outro, será que eu consigo cobrar um pouco menos, mas atingir um monte de gente? Uma quantidade maior. Eles se falam, eles se reúnem, um vai passando para o outro. De repente você vai navegar num oceano que está livre, não tem ninguém ali concorrendo. Então, tá atento a essas oportunidades, essas informações podem te ajudar a navegar esse começo. Mas realmente empreender nos Estados Unidos é uma maravilha, porque é tudo feito para você prosperar. Você lembra na época do Covid? Cara, eu não sei vocês, mas eu recebia, o governo mandava cheque. Exato. Só porque eu tinha filho, eu nem precisava e o governo mandava cheque, depois eu tinha que colocar no tax credit lá, eu recebi dinheiro, então... Exatamente. E mesmo, e quando a gente pensa assim, eu vou fazer um negócio que é um nicho, mas o nicho nos Estados Unidos, qualquer nicho nos Estados Unidos é grande. Aí tem que descobrir realmente a questão da oportunidade, né? Isso mesmo. E são muitas. É o que eu brinco muito, até com meus amigos lá no Brasil. Que país que você pode ter uma loja de moto que é do tamanho de um shopping e ela só vende peça de moto? É uma coisa incrível. Você pode escolher o nicho que você quiser. Uma loja para pescadores que são destros, entendeu? Poxa, é o nicho do nicho. E você pode ter isso aqui. Eu vi essa loja. É para canhoto. Lá tem a loja de canhoto, tem aquele quiosque de canhoto aqui na coisa. Então, assim, eu acho que tem uma infinidade de oportunidades para serem exploradas. É preciso um pouco de criatividade, mas mais do que isso, é só ter atenção, realmente pesquisar. Hoje em dia, como a internet tomou conta e agora a inteligência artificial ela vem com uma força muito grande, cada vez mais você está atento a esses movimentos e como isso pode se alterar. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, são, se eu não me engano, são aproximadamente 40 milhões de negócios aqui nos Estados Unidos. A maior parte desses negócios são pequenos e médios negócios, né? Todas essas empresas, elas vão precisar de uma solução de atendimento por inteligência artificial para poder receber os seus clientes e tudo mais. São milhões de empresas. Você que está procurando uma coisa nova para fazer, você pode se especializar em construir essas soluções para essas empresas. É um mercado gigantesco, né? E existem várias outras coisas, né? As necessidades vão acontecendo. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é o atendimento ao imigrante, né? Essa recepção. Existem coisas. Lembrando, existem coisas que são necessárias e existem coisas que são desejadas, né? Às vezes o imigrante chega aqui, ele está sem dinheiro, ele está economizando todo o dinheiro. Ele vai ter que correr atrás de tudo isso daí sozinho.
Existem imigrantes que estão chegando aqui e eles querem o quê? Eles querem o conforto de chegar e se estabelecer sem nenhuma dor, sem nenhum problema, para depois começar a viver a nova vida aqui na América. Então nós temos uma empresa que presta esse tipo de serviço, esse conforto para o imigrante que está chegando, com conhecimento, com experiência, para ele chegar de uma maneira mais tranquila. Então, assim, são coisas que a gente observa, são oportunidades mediante a dor de algumas pessoas, e você fala, eu só vou resolver esse problema, e eu vou me dedicar, e eu vou ser um dos melhores resolvedores de problema, desse problema específico. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, inventar uma coisa muito mirabolante, e a solução está bem ali na nossa frente. Uma coisa simples que vai resolver o problema de milhares de pessoas. Isso já é o suficiente para te deixar rico, né? E esses insights você sempre teve ou foi com tanto curso que você fez, por exemplo, livros? Você indica algum bom livro que a pessoa possa ler para ter esses insights, para falar, uau, eu preciso saber qual é a dor, descobrir como que eu vou fazer para poder abrir uma empresa que gere valor para o meu cliente, sabe? Muito bom. Não querendo ser repetitivo, mas é a grande verdade. Eu acho que o grande responsável por ter insights e abrir a nossa mente são os ambientes que a gente acaba frequentando. Isso ajuda demais. Mas, de novo, como eu falei, eu sempre fui apaixonado por negócios. E óbvio que com o tempo você vai quebrando a cara, né? Já tive os negócios que não deram muito certo. Então você vai quebrando a cara, você vai aprendendo. Isso vai ajudando você a refinar cada vez mais o seu critério, né? O que é bom, o que não é bom, o que é difícil, o que não é. Isso vai melhorando com o tempo, mas os ambientes, eles ajudam demais, as ideias, né? Então, tem algumas pessoas que o nível de pensamento deles, né, é outro, eles estão num outro nível. E quando você começa a frequentar e conversar com essas pessoas numa certa frequência, você começa a absorver um pouco dessa inteligência deles. Mas um livro que eu gosto muito de audiobook, porque daí eu venho dirigindo no carro, eu venho escutando. Eu não tenho muita paciência, sou impaciente para sentar e ler um livro, mas eu adoro, eu posso ficar horas ouvindo um livro, por isso que eu gosto de viajar muito de carro, porque eu ponho o livro e vou escutando. Mas é um livro muito bom, chama Blitzscaling. Blitzscaling é um livro vermelho e ele fala justamente do seguinte: às vezes o empreendedor ele se preocupa muito em fazer tudo certinho. Vou fazer um plano de negócios e eu vou começar bem devagarzinho, com um negócio bem pequenininho, e eu vou crescendo devagarzinho, aí eu vou investindo mais e eu vou crescendo, eu vou aumentando a minha estrutura e boa. Não tem nada de errado com isso. Dá certo e deu certo na grande maioria das empresas. Mas o Blitzscaling, ele fala de algo totalmente diferente. Ele fala de, ok, você tem um negócio, você viu que aquele é um negócio bom, bacana, você descobriu um nicho, você cresce a qualquer preço. Você não se preocupa em ter lucro nesse começo. Você põe todo o dinheiro e cresce, até atingir um tamanho. A hora que você atingiu aquele tamanho, aí sim, você começa a rever todos os processos e você começa a ver aonde você pode economizar dinheiro para você atingir o lucro na empresa. Então, crescimento aceleradíssimo a qualquer custo até chegar num patamar. Aí, a partir daquele patamar, você organiza a casa, você contrata, você realmente ajusta o seu investimento em marketing, em crescimento, e aí a partir daquele momento você está grande, a sua empresa adquiriu um valor, e aí você começa a se preocupar em ter mais lucro. Então é muito interessante, porque é uma visão um pouco diferente do que todo mundo, ou da grande maioria, defende, né? Não, você tem que ir bem devagarzinho e tal. Ele não, ele fala, não, você sai a toda com tudo, vai ser doído, porque obviamente você está queimando dinheiro e você não vê lucro nesse início, mas você vai atingir um patamar grande. Isso deu muito certo com a gente nos terrenos. Então, quando a gente começou a comprar terreno, a gente começou a comprar em quantidade, numa quantidade louca, crescendo, vendendo e comprando mais e mais e mais. Então, a gente cresceu sem a preocupação de ter um lucro para a nossa empresa muito grande.
praticamente a maior parte do lucro que a gente tinha, nós repassávamos para os nossos investidores. Então, nós temos hoje investidores que estão com a gente há 4 anos e eles já ganharam muito dinheiro com a gente. Por quê? A nossa preocupação é fazer muito e dar um retorno muito alto para o nosso investidor, mas a gente atingiu uma massa muito grande. Então, ao longo aí de 4 anos, foram mais de 2.000 terrenos que a gente comprou e vendeu. Então, um número muito grande. Foi através do Blitzscaling que a gente conseguiu fazer isso. Então, um livro bem interessante, muito bacana. Uma pergunta interessante que me veio aqui enquanto você estava falando. Você está dando dicas sobre as pessoas estarem em ambientes, né, que proporcionem crescimento para elas, né? O ambiente realmente determina muito a vida de uma pessoa. No início você falou que ao invés de, por exemplo, a pessoa ir para um pagode, né? Ela vai... Gente, não tem nada errado com pagode. Não, O pagode claro é que muito não. bacana, é divertido. Não tem nada. É ótimo. Eu, por Senão exemplo... o pessoal vai ficar chateado comigo. O pagode é legal, eu gosto também. Eu gosto também, viu? Às vezes, né? Às vezes é bom. Tem um momento. Tem um momento. Do ser legal que você deixou bem claro. Isso. Né? A gente estava falando naquele momento sobre depressão, né? E aí você foi ajustando as coisas. Isso. Uma dúvida que eu nunca perguntei isso para ninguém, mas pela sua história eu acho que você vai ter uma boa resposta. Indica um ambiente que uma pessoa recém-chegada poderia frequentar para fazer boas amizades. Pô, muito boa. Ótima pergunta. Como a gente comentou, né? É muito importante a pessoa encontrar aquele ambiente de espiritualidade dela. Porque aquilo é o que vai acalmar ela. Agora, quando a gente fala em negócio mesmo, a pessoa tem que buscar reuniões de empreendedores. E nessas reuniões de empreendedores, ela buscar aquelas pessoas que realmente têm a mentalidade do servir. Porque quando o empreendedor, o empresário, tem a mentalidade do servir, quer dizer que ele já alcançou um patamar de conhecimento, tá? Que ele entende que é mais importante ele começar servindo do que extraindo. Nossa. O que eu vejo muito em alguns ambientes é a pessoa, no desespero dela de crescer, de fazer aquele negócio dela acontecer, ela chega, parece o cara que está se afogando. Sim. Já chega com a mão desesperado e sem fôlego, querendo se agarrar em qualquer coisa. Normalmente, aonde ele vai se agarrar? Naquelas pessoas que também estão afundando. Sim. Tá? Então, hoje aqui em Orlando, a gente é privilegiado porque nós temos eventos de altíssima qualidade. Alguns que exigem um investimento um pouco maior para você estar lá, outros que às vezes são até de graça. Mas nós temos uma variedade boa. O importante é chegar nesses ambientes e procurar realmente aquelas pessoas que estão com a mentalidade já ajustada. Porque, normalmente, essas pessoas, é aquilo que a gente falou, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Se você achar você vai achar um grupo de pessoas que estão naquela mesma média. Então, você acha e você começa a se relacionar com essas pessoas, você está melhorando a sua média, você está se tornando cada vez melhor. E assim, você começa a navegar de um local para outro, de um grupo para outro, e assim frequentar os ambientes certos. Às vezes você chega, você vai ter um trabalhinho até encontrar quais são esses ambientes, quais são as rodinhas que você vai participar. Mas, de novo, tendo um pouquinho de atenção, você vai encontrar aquela pessoa que já chegou num nível de conhecimento mais elevado, que ele está ali disposto a servir, a compartilhar. Tem gente que fala, não, eu não vou contar. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, cara, por que você está falando para todo mundo sobre esse negócio de leilão? Fica quietinho. Eu fazia reunião, quando eu comecei nesse negócio, reunindo corretores para falar sobre isso. Amigos meus corretores. Falaram, deixa eu te mostrar como que é esse negócio. E aí o pessoal chegava para mim e falava, cara, não fala não. Conta isso pra ninguém, não, cara. Você vai ficar... Eu falei, não, tem muito negócio pela frente. Então, quando a pessoa entende que quando ele está distribuindo, ele não está subtraindo, ele está multiplicando, quando ele entende isso, é o cara que já está num outro nível. Esse é o cara que você quer estar junto. Esse é o cara que você quer participar, quer conhecer um pouco mais sobre ele. E aí, de novo, aí você já entra servindo. Ô fulano,
Como que eu posso te ajudar? Eu vi que você vai fazer uma palestra. Posso ir lá te ajudar? Sei lá, carregar uma cadeira, montar uma coisinha. Não sei, eu fico servindo café para você, o que você quiser, eu vou lá te ajudar. Você não está se diminuindo, você está lá para servir o cara. E aí você começa a desenvolver uma relação. Começa a participar do círculo dele e assim que o negócio vai. É isso aí. Você entra na reciprocidade, né? No princípio Exatamente. da reciprocidade. Ele vai se sentir obrigado, é o que o Bruno fala. É constrangedor você ter um ato de carinho com uma pessoa e ela não te retribuir de alguma forma. E é isso que ele faz muito bem. E quando eu entrei para a confraria do Bruno, foi um investimento bem alto, diga-se de passagem, mas valeu cada centavo. Eu entrei com um único objetivo. Era observar e aprender como ele fazia para ter esse relacionamento de servir de forma constrangedora. E eu consegui observar e eu consegui extrair isso. Obviamente, não tenho ainda, né, a prática e a facilidade que ele tem para fazer isso. Mas eu progredi muito nesse sentido de realmente encantar as pessoas servindo, se oferecendo e trazendo uma solução para qualquer coisa que elas estavam precisando. Bruno faz isso com excelente. Bruno Avelar é realmente um cara que faz isso com muita excelência. E é por isso que ele cultivou, né, um ecossistema tão forte, com pessoas tão fortes aí. Eu costumo dizer muito pro meu filho que eu falo assim, se você é a pessoa mais inteligente da sua roda, retire-se. Né? Porque significa que ali já não te cabe. Exato. Né? Você precisa realmente buscar outro nível, né? Isso mesmo. E é bem legal. E a prova de tudo que você está dizendo é o seu sucesso, né? Aonde você chegou, como que você está estruturado. É legal, eu acompanho vocês há um tempo, não há 10 anos, desde que eu resolvi vir para os Estados Unidos, então eu acompanho lá você e a sua esposa. Eu queria que você falasse um pouco dela, da sua família, o quão importante é a família nesse processo todo aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida é extremamente importante, né? E é óbvio que vocês sabem muito bem disso. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente acaba sacrificando um pouco da família, não tem jeito, né? Nós estamos aqui hoje, já um pouco mais avançado na noite, eu estou sacrificando um tempo eu poderia estar com a família. Mas é importante, são algumas ações que você toma. Então, por exemplo, logo que foi possível, depois de alguns anos aqui, eu declarei que os fins de semana seriam para a família. E aí, então, salvo uma exceção de alguma viagem, algum compromisso muito específico, o fim de semana ele é sagrado para a família. A gente sai para passear, vai almoçar junto. Quando eu tenho algum evento no fim de semana, a gente procura fazer alguma coisa durante a semana junto. Então, a família é extremamente importante. Eles são, de fato, a base de tudo, né? E a minha esposa, ela, além de também participar dos negócios, tem uma das empresas que ela que toca, e ela ajuda nas demais também, principalmente na questão de relação com os colaboradores e tudo, mas ela é muito importante porque durante todo esse processo nosso, ela manteve a casa sempre ali, estruturada, sempre organizada, os filhos bem cuidados, enquanto eu estava naquele ritmo mais acelerado de desenvolvimento, né? Então, é preciso balancear. Eu digo que ainda não tenho o equilíbrio que eu gostaria de ter. Eu gostaria de dedicar mais tempo para minha família, mas eu acho que a gente está muito próximo já desse período, onde a gente vai conseguir ter um pouco mais disso. Mas eu procuro dormir em casa todos os dias, né? Às vezes eu faço um bate-volta numa viagem só para estar em casa de novo, não ficar muito tempo fora. As minhas viagens eu procuro sempre ter um prazo bem curto para ficar o mínimo possível longe de casa. Hoje, por ter as empresas e ter uma equipe que trabalha com a gente, eu posso, a qualquer momento, outro dia mesmo, eu estava indo para uma reunião e meu filho ligou falando que ele estava se sentindo mal na escola. Eu posso largar tudo, ir lá atender minha família e de repente, ficar o dia com eles, se assim eu quiser. Então,
essa possibilidade hoje já é real e eu sempre exerço ela quando tem uma necessidade. Mas a família é tudo, né? E nós viemos para cá por causa da nossa família, para oferecer para os nossos filhos. Na época era só um, mas depois veio o Antônio. Mas o objetivo era realmente oferecer uma qualidade de vida melhor, uma oportunidade melhor, uma outra cultura, né? E então, se foi por isso que a gente veio para cá, a gente tem que ter atenção também de não deixar todas as oportunidades nos tirar desse foco principal. Mas realmente é um cuidado que eu tenho, e graças a Deus a gente está podendo oferecer para os nossos filhos uma qualidade de vida, uma oportunidade única, que de repente, infelizmente, por mais que eu tivesse uma empresa no Brasil, por mais que ela fosse uma dentista já com um renome lá na cidade onde a gente morava, de repente eles não teriam a mesma oportunidade que estão tendo aqui. Então a gente fica feliz por isso. Verdade. Bom, é isso. Olha, um papo gostoso. Obrigado, muito, viu, gente? muito, muito, Foi muito muito legal. mesmo. Passou assim que a gente nem sentiu. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer a final já, naquela pergunta da sabatina já. Sim, sim. Bom, Almerindo, então a gente finaliza sempre com 3 perguntas. Ok. Tá? Eu vou iniciar. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva ou não, quem seria e qual conselho você pediria? Ok. Eu vou fugir né, daquele óbvio, né, que todo mundo fala, não, eu gostaria de almoçar com Jesus, né? Óbvio, pela nossa orientação, seria a pessoa que a gente gostaria de conversar. Mas, trazendo só um pouco mais para a questão do negócio, né? Eu gostaria muito de almoçar com o Elon Musk, entender um pouquinho da cabeça dele. Ele é um cara que desenvolve muita coisa, é um cara que tem uma inteligência específica. Talvez algumas pessoas não gostam dele como pessoa, mas é um cara genial. E seria muito interessante almoçar e fazer algumas perguntinhas para ele. Seria bem interessante. Legal. O que você sabe hoje que gostaria de ter aprendido mais cedo? Muito bom. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Realmente a importância de você investir em conhecimento e investir para estar nos ambientes com as pessoas certas. Isso eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Realmente teria economizado anos e anos da minha jornada. Ela teria sido muito, mas muito mais fácil. Com certeza. Perfeito. Minha pergunta é a seguinte: qual foi o melhor conselho que você já teve e como ele impactou a sua vida? Muito bom. Eu não lembro exatamente quem me deu, ou várias pessoas me deram esse conselho, mas nunca tinha realmente entrado na minha cabeça, né? Parecia aquelas falas tradicionais e que você não dá muita atenção. Mas a partir do momento que eu entendi que a gente não consegue agradar todo mundo, nunca, né? A gente tem que fazer o nosso melhor e realmente tentar fazer o bem para as pessoas e o que elas sentem, a opinião delas, é algo que você não tem o mínimo controle. Por mais que você ajude uma pessoa, você não tem controle do que ela sente ou do que ela pensa. Ela pode achar que você ajudou só por interesse. Ela pode achar que você ajudou só para se aparecer. Ela pode achar que você ajudou só porque você queria no futuro que ela devesse um favor para você. Você não tem controle de como a pessoa vai se sentir quando você faz alguma coisa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Você não tem absoluto controle disso. Então, parei de me preocupar com isso. Realmente procurei tomar atitudes mais acertadas o possível, né, dentro do conhecimento, dentro da capacidade que eu tinha naquele momento e que eu tenho hoje, e com isso tentar fazer o meu melhor. E o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, é algo que só ela realmente tem controle. Eu não tenho controle nenhum. Então, para que se preocupar com isso daí? Perfeito. Muito bom. Muito, assim, transformador. Eu acho que o podcast atingiu o objetivo.
porque tivemos vários insights, como o Douglas falou, vários desbloqueios, né? E é legal ouvir a sua trajetória, que você fala com muito amor, você fala com muito carinho, muito orgulho, muita humildade, né? Porque tem pessoas que vai perdendo a essência ao longo dos anos, quando atinge certos patamares, né? Isso é muito legal. Então, parabéns, de verdade. Obrigado, eu fico muito feliz. Nós que ficamos muito lisonjeados de ter você aqui conosco e compartilhar um pouco da sua história e do seu conhecimento. Obrigada mesmo, tá bom? Obrigado, foi uma grande honra, viu? Obrigado mesmo. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que vocês tenham gostado, porque realmente foi inspirador. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Almerindo, eu quero que você fale onde eles te encontram nas redes sociais. Perfeito. Bom, o nosso principal canal é o Conquistando a América. Ali a gente conta um pouquinho do nosso dia a dia e aí, consequentemente, vocês vão ficar conhecendo um pouquinho de todas as empresas, né? Mas nós temos também a TaxDeed Pro, que é a nossa empresa de desenvolvimento imobiliário. E, sem dúvida alguma, dentro desses 2 canais aí, vocês vão conhecer o resto. Mas o mais importante é realmente parabenizar vocês que estão assistindo esse podcast, porque vocês escolheram um bom canal de informação. Então, vocês já estão no caminho certo. Tá? É importantíssimo, a gente já falou isso, importantíssimo escolher as fontes certas de conhecimento e de informação. Se vocês estão aqui, vocês já encontraram. Procure outras também para complementar, mas aqui pode se inscrever aí, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, porque aqui tem conteúdo de qualidade. Parabéns a todos vocês, viu? Muito obrigada. Então é isso. Vocês já sabem, clica, senta o dedo no like, compartilha. Se fez sentido para você, compartilha para o seu amigo, para quem você conhece, que vai gerar insights como gerou na gente e vai transformar a mentalidade, tanto a sua como de quem você ama. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Curtam, compartilhem, se inscrevam e façam o que vocês quiserem. Tchau!